Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal, onde toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia. Essa semana vou sair um pouco dos temas abstratos e voltar a falar sobre um transtorno bastante conhecido, bastante comum, que é a dislexia. E é também um transtorno confundido com estados normais do dia a dia, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu estou meio disléxico hoje. Ah, você está meio disléxica, o que aconteceu? Confundindo uma noite de sono perdida ou um cansaço mental com o transtorno, a doença em si. A dislexia não é um estado, então você nunca vai estar disléxico. Ou você é, ou você não é. Em linguagem simples, a gente pode dizer que a dislexia é um transtorno no desenvolvimento do aprendizado, é uma dificuldade no aprendizado. A criança com dislexia apresenta muitos problemas para ler, soletrar, além de claramente ter maiores dificuldades cognitivas do que as outras crianças da mesma idade. É possível começar a diagnosticar, perceber e identificar a dislexia já nos primeiros momentos da criança na vida escolar, lá na pré-escola, onde dá início à alfabetização, quando se nota a dificuldade em manter o foco nas atividades, brincadeiras, o vocabulário da criança é limitado, ficando bem diferente do vocabulário das demais crianças da mesma idade. Tem dificuldade para decorar músicas simples, comuns, que o resto da classe decora com mais facilidade, falta de habilidade com jogos, quebra-cabeças muito simples, praticamente impossível mexer com qualquer instrumento musical e etc. Na fase escolar, né, já no que a gente chamava antigamente primeiro, segundo ano, começa a se notar dificuldade em copiar informações. Seja quando a professora escreve na lousa, seja quando for para copiar algum texto de algum livro, a criança com dislexia ela vai pular linhas, vai ter dificuldade de identificar colunas, entre outras coisas comuns. Vai ter falta de coordenação motora, tanto para a escrita como para outras atividades. Praticar esportes é muito difícil e o resultado normalmente é bastante ruim. Desorganização pessoal, atrasos, confusão de horário, confusão de data e grande facilidade para perder ou esquecer seus pertences. Dificuldade para lidar com orientação, não saber direito para que lado vai, para onde segue a professora, para onde está a fila, entre outras coisas. Dependendo do grau da dislexia, porque ela pode ser um pouco mais avançada e um pouco mais simples, com tratamento adequado é possível minimizar muito as dificuldades, principalmente com a leitura e a escrita, utilizando além do trabalho terapêutico, o trabalho pedagógico. Nós chamamos isso de um trabalho multidisciplinar, onde se envolvem profissionais de duas ou mais áreas para o tratamento do paciente. E é claro, né, gente, a dislexia ela evolui junto com a pessoa. Então ela não vai passar da criança para o pré-adolescente, para o adolescente e acabar. Na fase adulta ela continua. E a gente consegue enxergar claramente nos adultos os traços de dislexia quando ele tem dificuldade em terminar a leitura de um livro, começa e não acaba, ou demora demais, porque ele também vai confundir lá as linhas, acaba pulando duas, três linhas, tendo que voltar. Não consegue pensar direito, nem se expressar de forma muito clara, não consegue organizar as suas ideias e pensamentos para colocar num papel, escrever, fazer um relatório direito, coisas nesse sentido, e normalmente tem dificuldade com orientação espacial. Então, está no carro, na hora de falar vire à direita, ao invés de falar ele mexe com a mão, ou coloca a mão para o lado errado, ou confunde direita com esquerda, confunde norte com sul, entre outras coisas. Nós sabemos hoje em dia que existem duas possibilidades que causam a dislexia. Ou são fatores genéticos, algum tipo de má formação na gestação, e também hereditários, ou seja, passa-se de pais para filhos.
Mas é claro, não há, obviamente, a certeza de que um dos pais sendo disléxico, o filho vai ser também. Isso é uma questão da genética e é uma possibilidade que aumenta o filho também ser dessa forma. Para diagnosticar a dislexia, além do trabalho multidisciplinar colaborativo entre profissionais, também é necessário levantar um histórico escolar desde quando entrou na escola, né? Desde quando era criança, na pré-escola, depois na evolução, e aplicação de testes para poder ter certeza de que não é um estado, não é um momento, não é uma fase da vida, e sim que acompanha a criança e depois o adolescente até o adulto a vida toda. Com esses resultados em mãos, é possível afirmar com grande clareza se há ou não a presença da dislexia. O tratamento deve ser feito por profissionais especializados em psicologia, fonoaudiologia, quando criança, pedagogia, muito pouco frequente psiquiatria, medicina, porque medicação não existe, e é fundamental salientar que a vida social normalmente não muda, apesar das pequenas dificuldades ou até um pouco maiores, o indivíduo normalmente tem uma vida social comum. Tá bom? Obrigado, pessoal, por mais essa visita por aqui, por acompanhar mais esse vídeo. Semana que vem a gente está aqui de volta. E se vocês tiverem algum assunto, algum transtorno, alguma ideia para que a gente fale durante as próximas semanas, como sempre, só deixar o recadinho por aqui. Valeu, até mais!